Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje nós vamos dar mais uma olhadinha aqui no App Architecture, né? Naquela recomendação de arquitetura de software criada pela equipe do Flutter. A gente vai dar uma olhadinha hoje nas partes do domain, onde a gente possui os use cases. Alguns use cases tem lá para a gente utilizar, né? Para a gente ver como exemplo. A gente vai entender como escreve os use cases e a gente vai entender também qual a lógica por trás de escrever um use case que eles recomendam lá na arquitetura deles. Então, vou mostrar um pouquinho de código aqui primeiro, depois a gente vai dar uma olhada lá na documentação para ver como que eles recomendam isso lá, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui está a pasta do Compass App, nosso projeto aqui. Vou dar uma olhada aqui em domain, na nossa camada de domínio, né? A domain, beleza? Ó, models, né? E use cases, beleza? Vamos entender primeiro os models aqui, né? Models são basicamente objetos da arte aqui, né? Para a gente utilizar. Eles colocaram um Freezed aqui junto, tá? Eles colocaram como recomendação o Freezed aqui para fazer o parsing do JSON from JSON e a imutabilidade, né? Acredito que nessa parte aqui também, se a gente der uma olhada aqui, vai ter o copy with também. Ó, tem aqui o copy with gerado automaticamente pelo Freezed, tá? Então, se a gente chegar aqui em algum lugar e chamar essa função, instanciar essa classe activity, a gente vai ter acesso ao copy with de forma automática aqui também, beleza? Ó, então aqui, ó, models, activity, né? Cada um deles tem 3 arquivos. Activity, activity.freezed, activity.g.dart, todos eles modularizados aqui, beleza? Ó, user também, que tem o nome do usuário e a foto e o URL da foto do usuário, né? Ó, vamos dar uma olhadinha nos use cases, ó. Pra gente hoje é bastante importante entender essa parte dos use cases, tá? Ó, aqui nos use cases a gente tem aqui booking, create use case, né? E a gente tem aqui, ó, booking share use case. Vamos entender como funciona isso daqui, ó. Ó, use cases são uma função, uma classe, né? Basicamente, o use case é uma classe que contém um método. Geralmente, ele contém um método que é exposto aqui, tá? Que ele é um método que vai ser observado, que pode ser olhado por fora, tá? E ele vai funcionar como se fosse um command. Só que em vez de a gente ter esse cara lá na ViewModel, a ViewModel vai instanciar ele lá. Eu vou mostrar agora para vocês, tá? Então, ó, booking create use case, caso de uso de criação de booking aqui, né? Recebe 3 injeções de dependências aqui, 3 dependências, o destination, o activity, o booking. Ele tem aqui o logger, né? Que mais que ele tem aqui? Um método, né? Create booking from a stored itinerary config, né? Então é um método future result booking create from, né? Aí ele passa o itinerary config. Então ele vai precisar de uma entrada aqui. Então você imagina que esse cara, ele precisa ser um command 1, porque ele precisa ter um parâmetro de entrada. O suposta saída dele, né, seria um future result booking. Então, esse cara precisa ser interceptado para ver se ele é um result.ok e se tem um booking dentro dele. Vamos tentar entender aqui o que acontece dentro desse método e por que ele foi criado. Ó, primeiramente aqui, ó, ele já fala assim, ó, ó, se a nossa destination que veio dentro do itinerary config for nulo, então ele já vai dar um erro aqui, ó, né? E eu acho que alguma coisa que eu escrevi aqui deu errado. Boa. Então, ó, aqui já retorna a função, nem deixa executar, beleza? Depois, ele verifica se ele tem uma destinação, né? Ele busca no fetch destination, que é uma função privada que está aqui. Então, ó, aqui embaixo, no fetch destination, ele vai lá no repositório, ele verifica, ele busca, né, as destinations, os destinos, todos eles, e filtra pelo ref, que é a referência aqui, né? Se ele encontrar algum, né, se ele tiver voltado um OK, ele vai filtrar e retornar essa destinação, beleza? Então aqui ele filtra todas, depois ele faz, aqui ele busca todas, né? Depois ele faz um filtro para verificar e ele retorna aqui esse cara. Então ele pode retornar uma lista vazia aqui. E caso dê algum erro, né? Se der algum erro, ele vai retornar aqui um erro para a gente. Então, ó, ao passar aqui ao tamanho dessa função, tanto que é grande, agora eu vou explicar por que eles colocaram use cases, tá?
Vamos lá. Ele buscou aqui o get by destination. Opa, é aqui em cima, né? Ó, destination result, que é ele lá embaixo buscar as destination. Então aqui a gente sabe que a gente tem uma lista de destination. Depois, ele vai verificar pelo resultado. Se for um ok, ele vai retornar aqui o log, né? Pra gente, fazer um log pra gente. Se for um erro, aí ele vai parar essa função e já vai retornar um erro, tá? Ele não vai continuar a execução dessa função. Depois, a gente aqui embaixo vai verificar se veio, né, dentro do itinerary config, ele veio activities, né, atividades. Se não veio, né, tanto é que ele já está fazendo outra busca aqui, né? Se, se ele fez, se não veio nenhuma atividade, ele já vai de novo logar um erro, depois retornar um erro, dizendo a exception aqui, beleza? Depois ele vai fazer uma outra busca. Agora ele vai buscar get by destination, né? Lá no repositório buscar por destination. Ó, aqui em cima ele fetch destination e aqui get by destination. Ele vai passar aqui a destination, que é o destino, né? Vai verificar se tem um erro aqui e ele vai retornar o erro, logar o erro e retornar um erro pra gente. E aqui embaixo ele continua se não tiver erro. Agora ele vai começar a fazer filtro, né? Então, ó, ele vai começar a filtrar as activities, né? Os resultados aqui, onde os valores das atividades contêm o ref, activity ref. Então, é uma lógica muito louca que ele faz aqui para filtrar essas coisas, né? Se der certo, aí ele vai logar. Basicamente, depois, ele vai começar a verificar pelas datas de início, né? E de fim. Se tiver data de início, ou não, se não tiver data de início, ou não tiver data de fim, ele já vai dar aqui um erro também, falando, ó, não temos datas aqui, né? Então não tem como a gente continuar esse filtro se não tiver data, porque senão não vai conseguir mostrar o fim e o início e o fim da viagem do cara, né? Depois ele vai montar um objeto com tudo aquilo junto que ele precisou buscar, né? O itinerary config está aqui, destination result está aqui e o activities. Então ele cria um booking aqui pra gente, beleza? Então, ó, você já deve imaginar por que serve o use case. Você viu que ele começou aí no repositório buscar uma coisa, começou a montar um objeto, buscou um monte de coisa para que ele precise montar um dado para retornar. Ele precisou fazer isso tudo para retornar um booking, tá? Depois ele cria esse cara para gente. Aí, se ele criar, ok, salvou com sucesso, dá o break aqui. E se ele não conseguir criar, ele vai retornar um erro e falar que deu um erro ao criar o booking, né? Aí depois, no final, ele retorna o booking que foi criado. Esse cara aqui, ó, caso ele não entre no erro, né? Caso ele não entre aqui, beleza? Então, qual que é a questão disso aqui tudo, tá, gente? Se suas regras de negócio for muito complexa, ela deveria ficar em um use case, em vez dela ficar em um view model. Então, o aplicativo quase todo, ele é feito nos view models, né? Então, se você tiver uma regra de negócio que ela é muito complexa, muita linha, precisa em um monte de repositório separado, cria um use case, injeta a dependência aqui, ó, coloca as dependências dele aqui, cria um use case, cria uma função principal para executar ele, que nesse exemplo é o create from, e escreva esse código aqui, coloque toda a responsabilidade aqui. Outro ponto também do use case, que é que o use case ele serve para reaproveitamento da regra de negócio, né? Então, no exemplo lá no curso da Udemy, eu cheguei a colocar isso aqui lá, né? Eu criei um use case onde eu percebi que eu precisava de deletar um to-do em mais de um lugar diferente, em mais de um view model diferente. Significa que eu precisaria de ter essa regra de negócio centralizada. Então, em vez de eu escrever dois códigos diferentes para remover um to-do, um em cada view model, eu criei um use case, coloquei isso dentro do use case e utilizei esse use case nos dois lugares. Se eu precisar em algum momento modificar essa regra de negócio, eu vou modificar em um lugar e ambos já surtirão efeito, né? Então essa é a ideia do use case. Tem o Booking Share Use Case aqui também, onde aqui já não tem tanta regra de negócio, mas tem algumas coisinhas aqui, caso vocês tenham interesse em dar uma olhada aqui. Eu só vou partir agora um pouquinho para ler a documentação aqui para vocês verem como ele explica isso daqui, ó.
camada opcional, né? Opcional, domain layer, camada de domínio, né? Se o seu, aqui ele fala, né? Se o seu aplicativo cresce muito, adiciona features, talvez você precise abstrair a sua lógica, que tem muita complexidade, para os seus, dos seus view models, remover a complexidade dos seus view models. Essas classes podem ser chamadas interactors ou use case. Então, no Clean Architecture, era muito utilizado, quase obrigatório utilizar o use case no Clean Architecture. Como que isso aqui funciona? A gente tem uma camada aqui, uma view, o view model. E a gente vai colocar uma camada entre o view model e a camada de dados, o repositório, né? Então, se nós precisarmos buscar algum dado que tem muita complexidade ou executar uma lógica com muita complexidade, aqui a gente vai pedir criar um use case para que isso aconteça, tá? Aí ele tem alguns exemplos aqui, ó. Os use cases são primaramente, né? Primeiramente usados para encapsular a regra de negócio que poderia talvez viver no view model. Então a gente remove isso do view model, né? E aqui eles têm algumas condições, né? Por exemplo, que nem a gente mostrou lá, ó, buscar dados de vários repositórios. Talvez não seja tão interessante um view model ficar para todo lado buscando dado. Então, talvez seja interessante a gente criar um use case para buscar dados de vários lugares. Ele fala aqui também que o use case vai ter, se o view model começar a ter muita complexidade, muita linha e tal, talvez seja interessante criar um use case e remover do use case isso, beleza? Só hidratar a corda vocal aqui. E um terceiro ponto que ele coloca aqui, né, é que a lógica precisa ser reutilizada por diferentes view models. Então, se a sua lógica que você escreveu um view model começar a precisar ser utilizada em outro view model, talvez o interessante seria você criar um use case e ambos os view models reutilizarem a lógica do mesmo lugar, seria o use case, beleza? Essa camada é opcional porque nem todos os aplicativos ou features em um aplicativo precisam, né? Se você suspeitar que a sua aplicação se beneficiaria dessa camada adicional, por favor, considere os prós e contras. Ó, vamos ver os prós aqui, ó. Então, um ponto positivo. Evita com que a gente tenha código duplicado em view models diferentes. Olha um ponto negativo, ó. Aumenta a complexidade da sua arquitetura, adicionando mais classes e mais cognitivo, carregamento cognitivo. O que significa isso? Cara, mais difícil de desenvolver. Mais difícil de desenvolver. É uma coisa a mais que o desenvolvedor vai ter que saber. O que é um use case, onde eu coloco isso, em que situação. Aí você tem que ficar pensando nisso, tá? O arquiteto que vai decidir isso na verdade, mas a gente sabe que o arquiteto ele é arquiteto e o desenvolvedor que faz, né? Então, talvez para um júnior decidir se ele vai utilizar um view model ou um use case, talvez não seja tão fácil, né? Então, autocarregamento cognitivo, né? Então, ó, tem a ver com a experiência do desenvolvedor também, né? Ele fala que melhora a testabilidade separando a regra de negócio que é complexa a gente remove a regra de negócio que é complexa lá da UI Logic, né? Do view model, né? E isso é bom. A gente vai tirar o que é complexo, colocar num lugar centralizado. E ele fala aqui também, ó, que o contra é que precisa de mais testes, mais testes. Então, às vezes você iria testar somente um view model, agora todos aqueles mocks que seriam somente para view model, agora eles serão também aqui para o use case, né? Ó, um ponto positivo, ó, melhora a leitura nos view models. Então, o view model somente vai executar. Eu esqueci de mostrar, né, como que o view model executa esse cara, né? Aí ele fala aqui, ó, adds additional boilerplate to your code, né? O boilerplate, cara, é muito complicado. Vamos voltar no código e vamos pegar aqui, ó,
essa função e vamos ver onde ela é instanciada, ó, para a gente entender. Ó, dependencies. Então, esse cara, ele é utilizado aqui no provider, que é o provider do shared providers, que é reutilizável, né? Então, tudo que é reutilizável eles têm aqui. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre o provider aqui, né? Então, ó, então ele chama aqui, ó, Booking View Model, né? Create Book Use Case. Ó, Create Book Use Case. Então ele instancia aqui. Ó, e aí ele cria um command zero, que é o Create Booking, beleza? Aí aqui embaixo, ó, Create Use Case. Create Use Case, né? Aí aqui embaixo ele executa ele, ó. Beleza? Então nem precisa de você chamar um command lá, ó. Deixa eu até ver aqui, ó, se tem command para isso. Nem tem. Então, em vez de ele criar um command para isso, ele só chama um outro command e esse command chama o use case aqui. Mas se eu não me engano, aqui, ó, o share use case. Share use case. Ó, tem como você criar commands, né, para chamar essa regra de negócio, para chamar a execução desse use case. Então, você cria um command. Então, o command aqui, ó. Opa. Esse command aqui, né? Share booking. Deixa eu até procurar aqui onde que tá. Ele é um command zero, né? Ó, mas é engraçado que esse command zero aqui ele não tá com parâmetro, né? Mas beleza. Ele é só para executar, né? Aí, ele instancia aqui no construtor o command zero e ele passa como referência, como execução da função, o use case, tá? Então, o use case é bastante importante nesse caso onde a sua regra de negócio ou ela é complexa demais, ou é muito grande, ou tem que acessar vários repositórios diferentes e você não consegue manter isso daqui dentro do Vimora. E também quando você precisa reutilizar essa regra de negócio em várias telas diferentes, tá? Então, eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês a lógica dos use cases aqui no App Architecture. Eu acredito que isso aqui é sensacional, aumenta a flexibilidade da arquitetura. Então, você pode pensar o seguinte: meu aplicativo é um aplicativo mais simples, ele só vai API, busca dados, a API já traz tudo pronto. Faça o seguinte, então, coloca um view model e vai para cima, não faça mais nada. Aplicativo crescendo, aplicativo muita complexidade de regra de negócio, muita tela, muito view model utilizando dado do mesmo lugar, ou acessando repositório do mesmo lugar, ou precisando duplicar a regra de negócio. Dois view models com a mesma regra de negócio, mesmo código bem parecido. Então aí você começa a adicionar use case no meio entre essas camadas para facilitar esse desenvolvimento, beleza? Então, obrigado por ter assistido. Meu nome é Paulo novamente. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Até a próxima e valeu!